Já pensou em ter uma rotina alimentar organizada e facilitar a sua vida congelando e descongelando os alimentos? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, em parceria com a rádio, com o nosso programa Nutri Vida. Hoje falaremos um pouquinho sobre como congelar e como descongelar os alimentos de forma correta para que os sabores não se percam. Como organizar sem precisar passar o dia na cozinha? Porque essa é a pergunta que eu mais recebo. Poxa, Larissa, eu já trabalho a semana inteira. Você quer que eu passe ainda o sábado e domingo organizando as minhas marmitinhas do final de semana? Pode parar. Não é assim que eu gosto de ensinar os meus pacientes a fazer. Eu gosto de otimizar o nosso tempo em cada preparação, em cada compra, porque é isso que vai fazer a diferença. Comprou, organizou. Para de chegar em casa, jogar tudo lá dentro do freezer e esquecer. Isso sim vai te atrapalhar na hora de organizar a sua alimentação no dia a dia. Separe a carne, de preferência lá no açougue. Solicite para o seu açougueiro que ele já corte e porcione na quantidade que você consome na sua casa. Então, vou te dar o exemplo da minha casa. Nós somos em 4. Normalmente, quando eu compro bife, eu já peço para colocar 4 bifes pequenos ou médios dentro de cada saquinho. E quando eu chego em casa, eu já congelo eles porcionados. Isso deixa muito mais prático. O frango, embale em pacotes pequenos. Nada de chegar com aquele monte de frango e jogar dentro do freezer. Na hora de descongelar, além de demorar, você vai ter que comer frango às vezes 2, 3 dias, porque você descongelou um monte de frango de uma vez. Frutas, quando a gente compra frutas grandes, como melancia, melão e mamão, não vai deixar na fruteira para estragar. Chegue em casa, já corte a fruta, coloque ela picadinha dentro de uma vasilha, porque facilita tanto para você quanto para as crianças comerem. Não é muito mais fácil se você chegar e a fruta estiver picada e você só precisar colocar um acompanhamento? As frutas menores, já armazene de forma higienizada. Nada de guardar isso tudo sujo dentro da geladeira, que vai deixar isso tudo muito mais difícil na hora do consumo. Monte porções com quantidades do dia a dia, porções coringas. Como assim? Tem alimentos porcionados de forma individual. Como que a gente pode fazer isso? Se você quer embalar bife ou filezinho de frango de forma individual, pegue uma travessa de inox, coloque plástico, coloque o bife aberto, coloque plástico, o bife aberto, plástico e leve isso para o freezer. Depois que ele congelar, você vai tirar e fica muito mais fácil de armazenar numa sacolinha. Você não precisa deixar ela nessa vasilha grande dentro do freezer. É só para ela congelar. E aí fica muito mais simples de retirar e de descongelar isso de forma prática, direto na frigideira. Outra dica que eu sempre dou, evite de temperar essa carne para congelar, porque senão às vezes a gente fica com aquele gosto de freezer e não fica tão legal. Então descongele a carne e tempere na hora de consumir, o sabor fica muito mais agradável. Congele alimentos prontos em pequenas porções. Sempre que você estiver fazendo uma refeição na sua casa, preparando o almoço, preparando o jantar, já prepare uma quantidade um pouco a mais. Estou fazendo um estrogonofe? Prepare um pouco a mais de estrogonofe, já pensando no porcionamento de 500 gramas, de 250 gramas, conforme a necessidade da sua família. E congele esse alimento já preparado. Está refogando uma carne moída com legumes? Faça a mesma coisa, já prepare uma quantidade maior. Está picando os legumes para poder fazer a refeição do almoço? Já prepare uma quantidade maior para que você possa congelar. Falando nisso, qual seria a melhor forma e correta de congelar esses alimentos? Você vai preparar o alimento, levá-lo à geladeira e só depois que ele estiver resfriado é que você vai porcionar na vasilha que você vai congelar. Jamais colocar esse alimento quente dentro da vasilha, tampar e mandar ele para dentro do freezer. Por que não? Porque se você fizer esse processo, o alimento quente vai subir aquelas gotinhas, vai cristalizar e vai ficar com aquele gosto de comida insossa, comida sem graça, porque ela vai ficar com muita água dentro. Então primeiro resfrie, depois você porcione esse alimento conforme você deseja. Alguns preferem porcionar a refeição completa, arroz, feijão, carne, legumes.
Eu lá em casa costumo congelar as porções, porção de feijão, porção de carne, que são os alimentos que me dão mais trabalho na hora de preparar uma grande refeição na minha casa. O arroz, a salada, eu costumo deixar para fazer na hora. Os legumes, eu já congelo eles todos picadinhos, de forma crua mesmo. Vou falar um pouquinho sobre os legumes. No caso dos legumes, tem 3 formas que você pode congelar para não perder tanta qualidade na questão do paladar, tá? Refogá-los, então colocar lá um fiozinho de azeite, refogar o tempero, refogar o legume com a própria água do legume e congelar, cozinhar ele no vapor ou congelá-lo de forma in natura. Pica a abóbora, pica a cenoura, pica o chuchu, embala isso tudo no papel filme e congela. Essas 3 formas você consegue manter melhor a qualidade dos sabores. Larissa, mas não perde nutrição se a gente congela os alimentos? Os nutrientes não se perdem? Olha, vou ser bem sincera contigo, alguns nutrientes vão se perder sim, porém é muito melhor você ter isso prático e fácil para você comer alimentos naturais do que isso ser um empecilho e você acabar comprando comida que nem sempre é a mais saudável. Então, entre algumas perdas nutricionais e o congelamento dos alimentos, eu sempre bato na tecla, é melhor você congelar os alimentos e ter as porções para ter uma alimentação muito mais saudável. E aí, depois que você já aprendeu a congelar os alimentos de forma correta, agora vamos descongelar. Existem 2 formas, uma no micro-ondas e a outra forma você pode descongelar de forma natural. Tira do freezer, coloca na geladeira, deixa ele descongelar e depois aquece no fogão conforme o jeito que você mais gosta de preparar. A organização da alimentação da família fica muito mais fácil quando você aproveita cada dia para porcionar e deixar sua rotina ainda mais prática. Tá vendo como não precisa tirar o sábado e domingo para fazer isso? Dá pra gente no dia a dia ir criando rotinas que facilitem esse processo? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma a melhorar a alimentação aí na sua casa. Se isso fez sentido para você, curta, compartilhe e mande para todas aquelas pessoas que você acredita que precisam melhorar e conhecer um pouquinho mais sobre alimentação. Um beijo e até mais!